Will come inshallah, inshallah, into amazing grace is pouring down. Olá, eu sou a Andrise do blog Sonhos Empoeirados, estou aqui novamente, dessa vez para falar sobre os filmes que eu vi durante o mês de agosto. E eu gostaria de começar falando sobre o primeiro filme que eu vi em agosto, que foi Uma Cabine de Imprensa, The Rover, A Caçada, novo trabalho do cineasta australiano David Michôd, que já havia dirigido anteriormente Reino Animal, que foi um filme que fez barulho em Sundance alguns anos atrás, e tornou o nome do David Michôd relativamente conhecido e apontado ali como uma das principais promessas, as grandes revelações do cinema australiano. Se não me engano, também esse filme garantiu uma indicação inesperada ao Oscar para Jack Weaver em uma das categorias de atuação. Eu não lembro muito bem. O que eu sei é que esse filme se tornou uma grande referência no currículo do David Michôd e também é um dos filmes mais alardeados dos últimos tempos em termos de cinema independente. Esse novo trabalho dele, o The Rover, é estrelado pelo Guy Pearce e pelo Robert Pattinson, dois atores completamente diferentes, mas que funcionam muito bem juntos. A sintonia entre eles é admirável. O Guy Pearce está ótimo no papel, com aquele ar soturno, a frieza calculada. Ele compõe um personagem complexo, intenso, mas quem surpreende de fato é o Robert Pattinson, especialmente aqueles que achavam que ele seria apenas mais um rostinho bonito em Hollywood, que logo ia desaparecer, que era um fenômeno adolescente passageiro, que não ia sobreviver muito tempo na indústria. Não é o que a gente vê na tela quando a gente assiste The Rover. Ele é um ator focado, dedicado, competente e muito talentoso também. Ele impressiona na pele de um personagem que sofre de problemas mentais, dá o tom exato que o personagem exige e entrega a melhor performance de sua carreira até agora, provando também que ainda tem muito que mostrar. Ele tem feito várias ótimas escolhas de papéis nos últimos tempos, e se ele continuar nesse ritmo de The Rover, que tem sido apontado como um divisor de águas na carreira dele, ele tem tudo para se livrar rapidinho do estigma de galã que tem assombrado ele nos últimos anos. O filme se passa na Austrália, em um futuro pós-apocalíptico, 10 anos após o colapso econômico mundial, e impacta pela violência gráfica, crua, mas jamais gratuita. A fotografia serve bem aos propósitos da narrativa, corroborando aquele clima árido do deserto australiano, que é imperativo para o sucesso artístico do longa, e trata-se também de um legítimo exemplar de road movies. The Rover apresenta uma terra sem leis, sem limites, onde nada mais parece ter valor, nem o dinheiro, nem mesmo a vida humana. É uma visão extremamente pessimista da humanidade, um cenário desolador. O filme provoca vários questionamentos, ele é bastante reflexivo, não chega ao brilhantismo do filme de estreia do cineasta, O Reino Animal, mas trata-se também de grande cinema e um dos melhores títulos a estrear em circuito comercial aqui no Brasil nesse ano. Uma pena que limitaram tão poucas salas e algumas das salas de cinema mais caras do país. A maioria das pessoas não teve acesso ao filme, ao The Rover, e no formato para o qual o filme foi pensado, né, na telona. Exatamente por isso, por ter estreado em poucas salas, em poucos lugares do Brasil e algumas salas muito caras. É uma pena, porque é um filme que merece ser visto, principalmente por andar na contramão de tudo aquilo que vem sendo produzido em termos de inclusive em termos de cinema independente, de filmes de arte, e é com certeza um dos melhores filmes do ano. Outro filme que eu vi agora nesse mês de agosto foi Hawking, uma produção da BBC de 10 anos atrás, feita exclusivamente para televisão. E eu só fui tomar conhecimento desse filme agora há pouco tempo, não tinha ouvido falar sobre ele antes. Ele conta com o Benedict Cumberbatch em sua fase pré-Sherlock, no papel título, como personagem título. E o filme conta a história do físico teórico Stephen Hawking. Conta a história é um pouco injusto dizer, porque na verdade ele apresenta um recorte bem delimitado da vida do Hawking, desde o momento em que ele recebe o diagnóstico da doença, esclerose lateral amiotrófica, até o momento em que ele consegue demonstrar a validez da teoria geral da relatividade proposta por Einstein.
Apesar de um tanto superficial, é um filme bem bacana, a reconstituição de época é interessante, ele é bem elencado, bem realizado e conta com uma interpretação sensível do Benedict Cumberbatch. Tem outro filme saindo sobre a vida do Hawking, esse para os cinemas mesmo, que é o The Theory of Everything, estrelado pelo Ed Redmayne. Pelo que eu vi do material promocional, o Ed Redmayne tem mais o porte, o biótipo do Stephen Hawking. Mas isso não tira os méritos da atuação do Benedict, como eu falei, é uma atuação sensível e só por ele já vale ver o filme. É bem interessante e vale a pena ser visto também. Um dos meus filmes prediletos é uma versão francesa, de 1947, do conto A Bela e a Fera, dirigido pelo Jean Cocteau e pelo René Clament, que por sua vez dirigiu outro dos meus filmes favoritos, que é O Sol que Testemunha, com Alain Delon, a versão original em preto e branco do talentoso Mr. Ripley. Então, quando eu soube que eu produzia uma nova versão francesa de A Bela e a Fera, ainda estrelada por uma das minhas atrizes favoritas da atualidade, que é a Léa Seydoux, eu fiquei super animada, com altas expectativas. Além disso, o filme também era protagonizado pelo Vincent Cassel, que é um dos melhores atores franceses dos últimos tempos. Então não tem palavra que defina melhor para mim A Bela e a Fera, essa nova versão, do que frustrante. Porque realmente, não sei se é porque eu estava com altas expectativas para o filme e elas não foram correspondidas, mas eu me decepcionei bastante assistindo. O filme conta com um visual chamativo, eloquente, até excessivo mesmo. Apesar dos excessos, o design de produção ele é competente, ele serve bem a narrativa, cumpre a sua função com louvor, mesmo soando um pouco over. A fotografia também é um trabalho notável, valoriza bastante a ambientação, os cenários, o espaço em que a ação ocorre. A Léa Seydoux está muito bem fotografada, os figurinos, a maquiagem, tudo é acertado, mas ele falha drasticamente no roteiro. O roteiro é deficiente, os personagens eles são mal explorados, são rasos, superficiais e o pior de tudo para mim é que o romance é mal desenvolvido, é mal trabalhado. E esse é o ponto, né, que a peça-chave da história. É o ponto em que que não deveria errar. É exatamente o romance, que é o essencial, o principal da história. Tudo acontece de uma forma muito rápida, os acontecimentos são atropelados, de forma que a gente não consegue ver o amor entre a Bela e a Fera surgir e acontecer. O que sempre, qual é qual é a essência desse conto? É o fato de a Bela conseguir enxergar, além daquela aparência monstruosa, daquela criatura assustadora, a humanidade por trás disso. E é isso que o filme não consegue passar, na verdade, ele não consegue transmitir exatamente pelos acontecimentos serem muito rápidos e a história acabou sendo subaproveitada, o visual acabou sendo mais valorizado em detrimento da narrativa, o que é uma pena. É um filme que infelizmente eu gostaria muito de recomendar, queria muito ter gostado desse filme, mas eu achei ele frustrante. Eu também vi o Impulsividade e eu tomei por hábito falar que esse filme faz parte do mesmo clube de As Virgens Suicidas, Juno e A Lula e a Baleia. Aliás, ele estreou na mesma época que A Lula e a Baleia, mas ele passou completamente despercebido por mim. Eu só fui saber mais a respeito desse filme, só fui descobrir a respeito desse filme há alguns dias, quando eu estava no blog do Carlos Quintão, que é um dos meus críticos de cinema favoritos. Tinha uma rápida resenha sobre o filme, eu achei interessante, decidi ir atrás. E é um ótimo filme, eu gostaria de ter visto antes. Ele narra, assim como os outros citados, aquele período conturbado da vida, o fim da adolescência, o início da vida adulta, de uma maneira melancólica, porém honesta. Aparentemente ele parece seguir aquela cartilha do cinema indie, né, à primeira vista, na forma, mas o conteúdo foge com sabedoria de vários lugares comuns ao longo da história, em diversos momentos do filme. O longa narra a história de um garoto de 17 anos, o Justin,
que ele é inseguro em todos os aspectos, inquieto, ele não consegue se concentrar em nada, não consegue se focar. E ele tem uma mania incomum para a idade dele, que é chupar o dedo. E isso parte de frustrações que ele tem no seu dia a dia. E a grande culpa dessa frustração, dessas frustrações do Justin, é dos pais dele, com quem ele não consegue travar uma boa relação, ele não consegue se conectar aos pais. O que a gente descobre ao longo do filme é que os pais do Justin se casaram e formaram uma família muito jovens, e que dá a impressão que fez com que eles não conseguissem amadurecer e estacionaram na adolescência e se recusam a sair de lá, o que acaba prejudicando também o crescimento do Justin. O curioso dessa história é que o irmão mais novo do Justin, que ainda é uma criança, parece muito mais bem resolvido, nada inseguro, totalmente o oposto do Justin. Ele atravessa vários conflitos inerentes a essa fase da vida, vai tentando se conectar aos pais, às pessoas à sua volta, tentando amadurecer de alguma forma, por si mesmo, tentando estabelecer metas, objetivos, e vai vivendo também situações bem típicas da adolescência. Ele consome antidepressivos, drogas, bebida alcoólica ao lado de pessoas da mesma faixa etária que ele, vai tentando crescer da sua forma. Os destaques do elenco, além do Lou Taylor Pucci, que interpreta o Justin, que é o protagonista, ficam por conta do Vincent D'Onofrio, que saudade dele, que interpretou aquele personagem emblemático, o soldado Gomer Pyle, que viveu o próprio inferno em Nascido para Matar, do Kubrick, que creio que seja um papel mais famoso dele. E também o Keanu Reeves, canastríssimo como sempre, mas que usa sua canastrice com bastante inteligência nesse filme. Ele é repleto de cortes memoráveis, a trilha sonora é fantástica, altamente recomendável. Em suma, trata-se de um filme pequeno, praticamente desconhecido, mas é um ótimo filme. E por último, mas não menos importante, a indicação nacional do vídeo, que é o Tatuagem, que é um filme do Wilton Lacerda, que é o filme de estreia do Wilton Lacerda. Ele que assinou todos os filmes, o roteiro de todos os filmes do Cláudio Assis, de quem eu não sou fã. Para quem não sabe, o Cláudio Assis dirigiu Amarelo Manga, Baixio das Bestas e A Febre do Rato, que eu ainda não vi. Para quem conhece sabe que o Assis, a obra dele é visceral e ele é agressivo em seu discurso, tem aquele tom de denúncia e de crítica bem acentuado e a militância, né, sempre presente. É o que dá sempre o tom às narrativas dele. Mas em Tatuagem a gente vê um contraste absurdo entre a obra dele e a obra do Cláudio Assis. Nem dá para acreditar que o Wilton Lacerda roteirizou todos os filmes do Cláudio Assis anteriormente, porque é um contraste absurdo entre esse filme e qualquer um dos filmes do Cláudio Assis. O filme se passa durante o regime militar, mas esqueça todos os filmes que você viu anteriormente com essa temática, que retratassem esse período da ditadura militar aqui no Brasil, porque ele nada se assemelha com essas outras obras. Ele foge completamente daquele tom panfletário que costuma sempre estar presente em filmes que tratam dessa temática. O filme é um retrato sensível e belo de um grupo de teatro que luta especificamente pela liberdade de expressão. E essa que eu achei a sacada genial do roteiro, porque esse grupo de teatro, eles são um símbolo perfeito mesmo para a essência, da essência da liberdade de expressão, numa época de opressão. E isso que eu achei o mais genial, o mais inteligente do roteiro. A gente vê o lado politizado, o lado revolucionário, mas de uma forma lírica, sutil e até sofisticada. Para completar, o elenco é muito bem selecionado, muito bem escolhido. Em primeiro lugar vem o Iradir Santos, que se tornou conhecido do grande público há pouco tempo. Ele foi um dos protagonistas de uma das últimas novelas exibida na faixa das 6 da tarde, na Rede Globo, Meu Pedacinho de Chão. E o Jesuíta Barbosa, que, se eu não me engano, integrou o elenco de O Rebu, novela da faixa das 11 da mesma emissora. E dois dos melhores atores da atualidade trabalhando juntos, e eles têm uma química
arrebatadora. Arrebatadora tal qual a construção visual do filme, tal qual a trilha sonora, que também é maravilhosa, muito inventiva, que fica na cabeça do espectador mesmo depois que a sessão acaba. E o que a gente conclui de Tatuagem é simplesmente que ele é uma ode à liberdade. Então é isso. Logo eu volto com a segunda parte desse vídeo, que daí são os filmes que eu vi em setembro. E também com os livros, HQs e séries conferidos durante os meses de agosto e setembro. A gente se vê!